Tudo bem com você? Voltamos aqui. Você já foi lá, tomou seu café, foi ao banheiro, lavou o rosto, já fez aquele lanche reforçado e volta aqui, não perde a concentração, porque a gente precisa estudar bastante coisa, tá? Acompanha comigo na tela alguns conceitos relevantes para o nosso estudo, tá? Acompanha comigo aqui, ó. Autor, partícipe e coautor. Eu já falei um pouco sobre isso, mas só para que fixe no seu pensamento aí, tá? Quem é o autor? Isso aqui é importante. Nos termos do Código Penal Militar, é aquele que realiza a figura típica. Opa, professor, o senhor está sem habilidade para trabalhar com o slide, mas olha só, é aquele que realiza a figura típica. Então, quem é? É aquele que pratica o núcleo do tipo penal. Exemplo, no homicídio, aquele que esfaqueou, aquele que atirou. Então, esse é o autor, beleza? Partícipe, quem é essa pessoa no concurso de agentes? É aquele que, de certa forma, contribui para a realização do delito, tá? Mas a ação dele, né, é instigar, induzir ou auxiliar, tá? O autor principal. Vamos para um exemplo aqui para ficar mais fácil de você entender. Presta atenção comigo aqui, ó. Márcia, tenente da Marinha, pretende matar o Coronel Moraes. Na verdade, o nome desse coronel é Ricardo Moraes, tá? Coronel Moraes. Com medo de ser presa, resolve comprar uma arma de fogo com a numeração suprimida. Para isso, procura Pascoal, o outro tenente, que ao saber da intenção de Márcia, fornece-lhe uma arma com numeração suprimida. De posse da arma, Márcia segue seu intento e desfere 3 tiros contra o Coronel Moraes, levando o coronel a óbito. De acordo com esse exemplo que eu falei para vocês que a gente acabou de ler, quem é o autor do crime? Quem é o partícipe do crime? Pensa comigo aí, responde. Vou te dar 1 segundo. Quem é o autor do crime? Isso, você respondeu corretamente. Autor do crime é a Márcia, ó. Márcia. Acompanha aí comigo. Márcia, por quê? Quem atirou, quem desferiu os 3 tiros, quem praticou o núcleo do tipo penal, que está escrito lá no tipo penal, matar alguém. Então, quem matou alguém foi a Márcia, tá? Então, ela é autora do crime, tá? E quem é o partícipe nesse caso? Isso, você respondeu corretamente. O tenente Pascoal, porque ele auxiliou, fornecendo meios para que Márcia cometesse o crime. Então, nesse caso aqui é o Pascoal, ele é o partícipe, tá? Aí, ó, fornecendo meios, emprestando a arma para ela. Tranquilo até aqui? Sobre a participação, ela pode se dar através de 3 categorias, tá? Que você vai entender e identificar isso quando você for resolver a sua prova, você identificando que aconteceu uma dessas situações, você percebe que estamos falando da participação no crime. Mas acompanha na tela comigo aqui, ó. Como que pode se dar a participação em um crime? É por instigação, indução ou auxílio? Ah, professor, entendi. O que é instigar? A ideia, ó, já existe e você estimula, né? O indivíduo lá quer praticar um crime, aí pede a opinião de um amigo e ele fala, não, vai mesmo, faz isso, vai dar tudo certo. Não vai dar nada para você. Então, é uma forma de instigar o crime. Quem instiga de uma ideia que já existe é uma situação em que ele está participando daquele crime, tá? Indução. O que é indução? A ideia ainda não existe, tá? Mas aí aquele que cria a ideia do pensamento para a prática da conduta criminosa. Não é o autor do crime, mas ele cria a ideia, é aquele, né, é a mente criminosa ali, tá ok? Então o indivíduo estimula um amigo sugerindo-lhe que pratique um determinado crime, tá? Então essa é a forma de indução. Então instigar, a ideia já existe, ele só estimula. A indução é a criação da ideia, a ideia ainda não existe, é a criação da ideia. E por último nós temos aqui o auxílio. É o auxílio, todo mundo sabe, né? O auxílio já é mais fácil, que é a participação material no crime, fornecendo meios para que o crime aconteça. No exemplo que a gente já deu, é aquele que fornece a arma, né? Que é o Tenente Pascoal no exemplo anterior. Ele participou do crime
através do auxílio, fornecendo meios para que a Márcia cometesse o crime, ok? Agora, é um assunto bastante importante, que eu quero que você fixe a sua mente aqui, porque para a gente não confundir, tá? Tanto a autor, coautor com autoria colateral. São nomes que são parecidos, tá? Mas que é para você não confundir. Agora, presta atenção aqui, ó. Coautoria, acompanha na tela. É nada mais do que a autoria praticada por dois ou mais indivíduos. Então, os dois praticam o núcleo do tipo penal. Quando isso acontece, não há que se falar em autoria e participação, mas em coautoria. Porque o partícipe, olha para mim aqui, ó, rapidinho. O partícipe nunca vai praticar o núcleo do tipo penal, tá? Ele está ali participando somente. Então, quem pratica o núcleo do tipo penal? Autor e coautor, tá? Olha o exemplo aqui, vamos lá. Acompanha comigo. Mário e Judson decidem furtar a casa de Moraes. Ó, os caras não gostam do coronel Moraes, né? Sabendo que ele estava viajando, ambos pulam o muro de sua casa e arrombam a porta. Marcos subtrai o PS6, enquanto Judson subtrai um notebook. Então, note aqui no nosso exemplo que os dois praticam o núcleo do tipo penal, né? Que é subtrair coisa alheia móvel. Então, não tem como falar aqui em autoria e participação, e sim em coautoria. Beleza? Tranquilo até aqui? Então, para a gente finalizar o nosso estudo sobre o concurso de agentes, nós temos os requisitos, que caso não apareça um dos requisitos, não falamos sobre o concurso, tá? De agentes. É necessário que estejam presentes esses 4 requisitos que eu vou falar para vocês agora. É necessário para que se configure o concurso de agentes. Vamos para os requisitos aqui, para os requisitos. Acompanha comigo na tela. Qual é o primeiro requisito, professor? Pluralidade de agentes. Então, é necessário que seja cometido por mais de uma pessoa. Não tem muito o que se falar sobre isso, porque o próprio requisito você já entende que se tiver 2 ou mais pessoas, nós estamos falando de pluralidade de pessoas. Qual que é o segundo requisito? É a relevância causal das condutas. É necessário que a conduta de cada agente influa para o resultado. Então, olha para mim aqui, se algum agente praticou uma conduta que não teve relevância para o resultado, então não estamos falando desse requisito, não estamos falando de concurso. Exemplo para você aqui. João, presta atenção nesse exemplo. João quer matar Mário, tá? Quer matar o Mário. E aí ele fala para José que quer matar o Mário e pede ajuda. José ajuda Mário e empresta para ele uma arma. Só que na hora de cometer o crime, o agente utilizou uma faca. E aí, houve participação? Não, por quê? Porque, como eu falei para vocês, a conduta daquele que emprestou a arma não foi relevante, porque o homicídio foi cometido através de quê? Através da faca, beleza? Então, relevância causal das condutas. Qual que é o próximo requisito? Esse é importante, que é o liame subjetivo entre os agentes. O que é isso, professor? Acompanha na tela comigo, ó. Liame subjetivo é a unidade de desígnios. Ambos os agentes devem ter a vontade de participar do mesmo crime. Então, o liame subjetivo, os agentes têm que ter vontade de participar do mesmo crime, tá? Então, atenção aqui, só para a sua prova, uma informação importante. Não é necessário ajuste prévio entre os agentes, tá? Não é necessário o ajuste prévio entre os agentes, tá? Isso não é verdade. Se cair na sua prova, você marca que é falso. É necessário somente a vontade de participar do mesmo crime, ok? E, por último, o último requisito é identidade do ilícito penal. Os agentes devem estar ligados subjetivamente para praticar a mesma conduta delituosa. Não há como um agente querer praticar um roubo e o outro homicídio, por exemplo, tá? Então, identidade do ilícito penal, ambos têm que estar com vontade de praticar o mesmo crime. Então, quais são os requisitos que têm que estar presentes no que se refere ao concurso de agentes? Quais são os requisitos? Pluralidade de agentes, a relevância causal das condutas, o liame subjetivo entre os agentes e a identidade
do ilícito penal, ok? Presente esses 4 requisitos, nós estamos falando de concurso de agentes. Se um dos requisitos não estiverem presentes, não há que se falar em concurso, beleza? Agora, como eu falei para vocês, é a questão da atenção, porque dependendo da situação, você confunde a autoria colateral com o concurso de agentes. Eu quero que você repita aí na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver assistindo essa aula. A autoria colateral não se confunde com o concurso de agentes, tá? Olha para a tela e você vai entender por quê. Acompanhe comigo aí. A autoria colateral é aquela que ocorre quando 2 ou mais pessoas, simultaneamente, contribuem para a produção de um resultado criminoso, de modo independente, sem atuarem de forma conjunta. Então, na autoria colateral não há o quê? O liame subjetivo, como eu falei para vocês, porque eles agem de modo independente. Então, nesse caso, não há que se falar em concurso de pessoas, concurso de agentes. Mas vamos para um exemplo que fica mais claro, ó. Olha o exemplo aí. Acompanhe comigo. Mário e Judson têm um desafeto em comum, que é o Valtinho, ó. Separadamente, sem saber da intenção do outro, Mário e Judson decidem emboscar Valtinho e colocam veneno em sua bebida. Ambos, em momento oportuno e de forma separada, colocam veneno na garrafa de água de Valtinho, que horas depois bebe e vem a falecer. Vamos para o nosso comentário aqui, ó. Olha para mim. Isso. Os dois, Judson e Mário, tinham vontade de cometer o homicídio contra a vida de Valtinho. Então, identidade ilícito penal. São 2 pessoas, a pluralidade de agente. Cada um foi lá no momento oportuno e colocou um pouco de veneno. E ele morreu por causa do veneno. Então, relevância causal das condutas. Só que por que não configura o concurso de agentes? Justamente por ausência do liame subjetivo, tá? A ausência desse requisito, liame subjetivo. Então, como eu falei para você, que concurso de pessoas precisam estar presentes os 4 requisitos, nesse caso falta o liame subjetivo. E aí nós estamos falando de autoria colateral. Não se confunde com concurso de agentes. Você está comigo? Beleza? Então vamos avançar no nosso estudo aqui. Olha só. Condições ou circunstâncias pessoais. Artigo 53, parágrafo 1º. A punibilidade, acompanha comigo aí, de qualquer dos concorrentes é independente da dos outros, ó, independente da dos outros, determinando segundo a sua própria culpabilidade. Não se comunica as condições ou circunstâncias de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Então, o nosso comentário aqui, ó. O CPM adota a teoria monista temperada. Ó, o motivo que a gente fala que adota a teoria monista temperada é por causa disso, ó. Cada envolvido responde na medida de sua culpabilidade. Vamos para o exemplo aqui para ficar mais fácil sobre as condições e circunstâncias pessoais. Olha só. Sargento Steve esperou acabar o expediente do quartel e, quando todos saíram, furtou a impressora do departamento em que trabalhava. Michael Rongo, que tinha ido buscar o militar, já sabendo da intenção do sargento, ajudou na prática delituosa, dando cobertura e vigiando o local para que ninguém percebesse a situação. Nesse caso, o sargento responde pelo crime militar de peculato furto e Michael Rongo também responderá pelo crime, pois ser militar se comunica com ele por ser elementar do crime, né? Então, as circunstâncias de caráter pessoal, que no caso essa circunstância é o sargento ser militar, se comunica porque ela é elementar do crime. Ela é elementar do crime. E o que é elementar do crime, professor? Está aqui no nosso comentário, ó, são os dados que integram o tipo penal, tá? É elementar do crime. Olha só o negócio que interessante. Circunstâncias pessoais incomunicáveis e circunstâncias pessoais comunicáveis. Existem circunstâncias que se comunicam, no caso do concurso, né? E tem circunstâncias que não se comunicam. Vamos lá. Olha o exemplo aqui, ó. Circunstância incomunicável. Douglas, acompanha comigo aí. Sob domínio de violenta emoção, pratica um homicídio.
Logo em seguida, a injusta provocação da vítima com a arma emprestada por Aurélio. Nesse caso, temos uma situação de homicídio privilegiado, né? O juiz pode reduzir a pena, praticado por Douglas, porque ele estava sob domínio de violenta emoção. Só que o Aurélio ele vai responder pelo homicídio. Não há que se falar em homicídio privilegiado para Aurélio. Por quê? Ele não pode alegar que ele emprestou a arma sob domínio de violenta emoção, porque essa circunstância pessoal, ela não se comunica, beleza? Ela não se comunica, porque ela não é elementar do crime de homicídio. O que é elementar do crime de homicídio? Está lá escrito matar alguém, então matar alguém, tá? Circunstâncias pessoais comunicáveis, acompanha comigo aí. No exemplo do sargento Estívio, Maia Corongo responde pelo mesmo crime, pois a circunstância pessoal se comunica, que é ser militar, né? Então se trata de elementar do crime, está descrito no tipo penal de peculato furto, a questão de ser militar, tá? É previsto no artigo 303 do CPM. Maia Corongo responde pelo crime militar próprio em concurso com o sargento Estívio, tá? Ele responde, nesse caso, a Justiça Militar da União, ela é atraída pela circunstância pessoal que se comunica, tá? De Maia Corongo com o sargento Estívio. Beleza, meu querido? Então, a Justiça Militar da União, ela se comunica, ok? Beleza, meu querido? Então, nós estamos aqui e finalizamos um pouco essa situação do estudo de circunstâncias pessoais e que se comunicam e que não se comunicam. Vamos avançar. Isso! Aqui nós vamos estar diante de algo de agravação e atenuação da pena. É um rol taxativo aqui, um rol explicativo. Então eu só trouxe aqui para a gente não tem muito comentário a se fazer. Então somente para você gravar também na sua leitura, no seu estudo. Já está no seu material também aí, já separadinho aí, tá? Nós vamos fazer a leitura e eu quero chamar a sua atenção para o que está em destaque aqui. Olha só, acompanha comigo aí, ó. A pena é agravada em relação ao agente que promove ou organiza cooperação no crime ou dirige atividade dos demais agentes, que coage outra em execução material, instiga ou determina a cometer o crime, executa o crime ou nele participa mediante paga ou promessa de recompensa. Então, nesse caso aqui do concurso, se acontece de acordo com o que está destacado, a pena ela vai ser agravada. E a pena é atenuada em relação ao agente cuja participação no crime é de menos importância, tá? Então, o comentário aqui que a gente colocou, a adoção da teoria monista permite que a pena seja individualizada, como vimos no dispositivo. Então, a agravação e a atenuação depende das circunstâncias atenuadas, beleza? Vamos avançar no nosso estudo. Olha só. Cabeças. Professor, olha para mim aqui. Eu não sei se eu falei para você, mas eu sou natural lá de Teresina, no Piauí, beleza? Já deve ter percebido pelo tamanho da cabeça do professor. Quando o Código Penal fala assim, ó, cabeças, professor, então cabeça é o militar lá do estado do Piauí? Não, brother, não. Vamos entender quem que é o cabeça aqui, ó. Acompanha comigo na tela, vem cá. Ó. Na prática de crime de autoria coletiva necessária, reputam-se cabeças os que dirigem, provocam, instigam ou excitam a ação. Quando o crime é cometido por inferiores e um ou mais oficiais, são estes considerados cabeças, os inferiores que exercem função de oficial, assim como os inferiores que exercem função de oficial. Olha para mim aqui. O que esse artigo está falando para você entender? Numa prática de crime em que o concurso ele é necessário, né? O concurso é necessário. Se tiver oficial no meio, ele sempre vai ser considerado cabeça, independente se ele esteja dirigindo aquela ação delituosa ou não. E os praças, como a gente estudou, a diferença entre praça oficial, praça especial, se tiver, por exemplo, numa situação de motim, né? Que é um crime militar, e o sargento é aquele que está liderando a conduta criminosa, liderando a situação do motim, e tem oficial também amotinado.
qualquer oficial que esteja amotinado vai ser considerado cabeça, independente se esteja liderando a ação ou não, e esse sargento que está liderando também vai ser considerado cabeça, tá? Então, nós vamos ainda estudar alguns crimes militares durante o nosso curso, e vocês vão ver que a pena para os cabeças sempre vai ser maior, tá? A pena para os cabeças sempre vai ser maior. Por isso que é importante a gente entender quem são os cabeças ali que o Código Penal Militar está querendo dizer, tá? Beleza? Vamos avançar. Vamos falar sobre as penas principais previstas no Código Penal Militar, que estão lá no artigo 55. Quais são as penas principais, professor? Acompanha comigo aí. Morte, reclusão, detenção, prisão, impedimento, suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função e reforma. Vamos comentar rapidamente sobre cada uma delas. Sobre a pena de morte. Todos nós sabemos que a Constituição prevê a pena de morte quando? Em caso de guerra declarada, né, conforme a Constituição aqui. E alguns crimes praticados no tempo de guerra é combinado a pena de morte. O desertor, por exemplo, em tempo de guerra pode ser condenado à pena de morte. Um comentário aqui sobre a pena de morte. No Brasil ela é executada por fuzilamento. Pena de reclusão e detenção. O Código Penal Militar não tem uma distinção significativa entre as penas, só existe essa diferença formal, que a reclusão é o mínimo de 1 ano e o máximo de 30 anos, e a detenção é o mínimo de 30 dias e o máximo de 10 anos, ok? Sobre a pena de prisão, se o condenado for oficial, ele permanece em um estabelecimento militar. Se for praça, estabelecimento penal militar. Professor, qual é a diferença entre esses dois? Olha para mim aqui. O estabelecimento militar, aqui em Goiânia, por exemplo, nós temos o Comando da Academia de Polícia Militar, que é onde você que vai passar no concurso, fala amém. Aí eu ouvi o seu amém daqui. Você que vai passar no concurso, você vai fazer o seu curso de formação de soldado, se você passar para Goiânia, o seu curso de formação de soldado lá na Academia de Polícia Militar. O Comando da Academia de Polícia Militar aqui de Goiânia, aqui em Goiânia, que fica localizado em Goiânia, é um exemplo de estabelecimento militar. Então, o oficial que recebe uma condenação à pena de prisão, ele vai ser colocado, pode ser colocado em prisão lá no comando da Academia de Polícia Militar, ok? Professor, estabelecimento penal militar. Nós temos também aqui no estado de Goiás, a PM de Goiás tem o presídio militar, que também fica localizado aqui em Goiânia, tá? É um presídio mesmo, com cela, tá? Então é um presídio militar, ok? Beleza? Acompanha, vamos avançando aí, ó. Pena de impedimento. É a pena prevista para o crime de insubmissão. Ele permanece restrito à organização militar, participando normalmente das instruções militares. É um caráter ressocializador e educativo, conforme a doutrina, tá? Vamos avançando. Suspensão do exercício do posto. Essa é uma pena que é aplicável ao oficial que pratica comércio, tá? Exercício do posto. Lembra, quem tem posto é oficial, tá? Posto é oficial. E pena de reforma. A pena de reforma não foi recepcionada pela Constituição, pois ela, na sua essência, ela tem o caráter perpétuo. Olha para mim aqui rapidinho sobre a pena de reforma. Lembra que eu falei para vocês nas primeiras aulas, nas aulas anteriores, que existem duas formas de ir para a inatividade. Qual é? Reserva remunerada, quando preenche os requisitos. Eu ainda falei para vocês que é uma espécie de aposentadoria, né, do militar. Mas a reserva remunerada, ele pode ser convocado novamente para o serviço ativo. Qualquer outra forma de ir para a inatividade é através da reforma. Só que o militar reformado, ele não pode ser convocado para o serviço ativo novamente. Então, se a pessoa, o militar, fosse condenado a uma pena de reforma, não poderia retornar para o serviço ativo. Ou seja, na sua essência, ela tem um caráter perpétuo, ok? Então, como a Constituição, pelo princípio constitucional de humanização das penas, você provavelmente já deve ter estudado sobre isso. No Brasil é proibido penas de morte, pena de banimento, pena de caráter perpétuo, penas cruéis e penas de trabalho forçado. Então, a pena de morte, salvo em caso de guerra declarada, e também pena de caráter perpétuo. Essa pena de reforma, como tem essa essência de caráter perpétuo, não foi recepcionado pela Constituição. Beleza?
Algumas informações aqui sobre a comunicação da pena de morte. Acompanha comigo na tela, ó. Após o trânsito em julgado, a condenação da pena de morte, o presidente deve ser imediatamente comunicado. E a execução pode ocorrer apenas 7 dias após a comunicação ao presidente. Durante esse período, o presidente ele pode decidir se concede o indulto ou se comuta a pena de acordo com o artigo 21 da inciso 12 da Constituição, ok? Agora, tem uma particularidade. Se for em situação de guerra, em zona de guerra, se a pena de morte for decretada em zona de guerra, não há que se falar nesse período de 7 dias. Ela pode ser executada de imediato, tá? Vamos avançando aqui, ó. A pena de reclusão ou de detenção até 2 anos, aplicada a militar, é convertida em pena de prisão e cumprida, quando não cabível a suspensão condicional. Pelo oficial em estabelecimento militar, como a gente já falou, pela praça em estabelecimento penal militar, ok? Onde ficam os presos, separada de presos que estejam cumprindo a pena disciplinar ou pena privativa de liberdade por tempo superior a 2 anos. Não tem muito o que se comentar, o próprio dispositivo penal ele já é autoexplicativo, mas para título de informação, o seu oficial ele fica recluso em estabelecimento militar e circula lá livremente pelo quartel. No caso, se ele for pena de reclusão ou detenção até 2 anos, tá? Depende muito da pena isso aqui. E fica o praça fica em estabelecimento penal militar separado de presos que estejam cumprindo pena disciplinar ou pena privativa de liberdade superior a 2 anos, ok? Para efeito de separação e cumprimento da pena de prisão, nós temos separação das praças. Então, atente também à condição de praças especiais e as graduadas ou não. Dentre as graduadas, as que tenham graduação especial. Eu já falei para vocês em aulas passadas quais são as graduações, né, a respeito das praças, que é o soldado, o cabo, o sargento e o subtenente. Esses são as praças. E as praças especiais são os cadetes e os aspirantes, tá? Vamos avançar no nosso estudo aí. Artigo 61 fala da pena superior a 2 anos. Aqui a gente falou de pena até 2 anos. E o artigo 61 está falando de pena superior a 2 anos imposta a militar. Olha só. A pena privativa de liberdade, né, por mais de 2 anos aplicada a militar é cumprida em penitenciária militar. Na falta dessa, em estabelecimento prisional civil, ficando o recluso ou detento sujeito ao regime conforme a legislação penal comum, cujos benefícios e concessões também poderá gozar. Olha para mim aqui, o que esse artigo está falando? Que em situações do militar ser condenado a uma pena superior a 2 anos, o artigo está falando que ele tem que cumprir em uma penitenciária militar. Só que nem todos os estados têm um presídio militar. Quando o estado não tem um presídio militar, esse militar condenado a uma pena a mais de 2 anos de reclusão ou detenção, né, ele pode cumprir no estabelecimento prisional civil, tá? Pode cumprir no estabelecimento prisional civil. Só que nesse caso ele vai ser regido pela legislação comum. Qual é a legislação comum que o Código Penal está falando que rege, no caso? É a Lei de Execuções Penais, ok? Inclusive com seus benefícios, que tem previsão lá nessa legislação específica. Tranquilo? Pena privativa de liberdade imposta a civil. Lembra que eu falei para vocês que, excepcionalmente, a Justiça Militar da União pode julgar civil? Então, tem a previsão também a pena privativa de liberdade imposta a civil. Acompanha comigo aqui, ó. O civil cumpre pena aplicada pela Justiça Militar em estabelecimento prisional civil. Essa é a regra. Ficando ele sujeito ao regime conforme a legislação penal comum, a ALEP, como eu falei para vocês, a Lei de Execuções Penais, cujos benefícios e concessões também poderá gozar. Olha o que o parágrafo único fala aqui, ó. Se foi crime militar praticado em tempo de guerra, poderá o civil ficar sujeito a cumprir a pena no todo ou em parte em penitenciária militar, se em benefício da segurança nacional, assim o determinar na sentença. Então, no caso de crime militar, o civil comete crime militar em tempo de guerra, o juiz, na hora de dar a sentença, ele pode determinar se ele vai cumprir em penitenciária militar ou em estabelecimento prisional civil, tá? Ok? Beleza? Pena de suspensão do exercício de posto, graduação, cargo ou função.
Consiste na agregação, no afastamento, licenciamento ou disponibilidade do condenado pelo tempo fixado lá na sentença, sem ser prejuízo do comparecimento regular à sede do serviço. Qual que é a informação importante aqui, ó? Não será contado como tempo de serviço para qualquer efeito ou do cumprimento da pena. Vamos imaginar que o cara tem 28 anos de serviço e ele foi condenado aqui, veio a sentença de pena de suspensão do exercício da graduação dele por 2 anos, né? E aí falta 2 anos para ele aposentar. Ele com 28 anos de serviço vai cumprir essa pena por 2 anos. Terminou a pena, ele não pode aposentar. Por quê? Porque ela não é contada como tempo de serviço. Ele ainda vai ter que ficar mais 2 anos no serviço ativo para conseguir se aposentar, ok? Para ir para a reserva remunerada, tá? Vamos avançando no nosso estudo. Aqui são circunstâncias judiciais que o juiz tem que analisar. No artigo 69, são circunstâncias judiciais que o juiz vai analisar na hora de aplicação da pena base, tá? Tem essa previsão tanto no Código Penal quanto no Código Penal Militar. Mas vamos passar pelo artigo aqui, vamos ler rapidinho para a gente entender o que esse artigo está nos trazendo, ó. Para a fixação da pena privativa de liberdade, o juiz aprecia a gravidade do crime praticado, a personalidade do réu, a intensidade do dolo ou grau da culpa, maior ou menor extensão do dano ou perigo de dano, modo de execução, motivos que determinaram lá o crime, circunstâncias de tempo e lugar, antecedente, atitude de insensibilidade, indiferença, atendimento após o crime, ok? Então, o juiz ele tem que analisar isso para a aplicação da pena base. O Código Penal Militar não traz regras específicas para o juiz na hora de aplicação da pena. Só que o STF ele já se manifestou dizendo que o juiz, no caso de crimes militares, ele precisa obedecer o sistema trifásico, ok? Na hora de aplicar a pena. Tranquilo? Vamos avançar. São circunstâncias que sempre agravam a pena. Aqui, na verdade, as circunstâncias agravantes e atenuantes é só um rol aqui, né? Exemplificativo, e aí a gente vai passar e eu quero chamar a sua atenção só para algumas coisas para você ir relembrando. Então, o que sempre vai agravar a pena? Aqui, ó, reincidência, motivo fútil ou torpe, traição, emboscada, surpresa, emprego de veneno, meio cruel, contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge, ó, que eu falei para vocês em algumas aulas passadas, esse aqui é o CAD, né? Cônjuge, ascendente, descendente, irmão. Vamos avançando aqui, ó. Abuso de poder, violação do dever contra criança, velho ou enfermo, ofendido estava sob a proteção de autoridade, estando em serviço, você comete crime, sempre agrava a pena, em país estrangeiro, tá? Então, sempre agrava a pena, só um rol exemplificativo. E as atenuantes? Quando o agente é menor de 21 anos ou maior de 70 anos, sempre vai atenuar a pena. Meritório comportamento anterior, relevante valor social, espontânea vontade ou coeficiência, reparado o dano, violenta emoção, confessado espontaneamente. Então, são situações aqui que influenciam na dosimetria da pena, beleza? Professor, o que é essa dosimetria da pena? Tem um quadrinho explicativo aqui, ó, do sistema trifásico, igual no Código Penal também, não vou me delongar muito, só para facilitar o nosso estudo aqui para a gente avançar, ó. A aplicação da pena base é a primeira fase do sistema trifásico, aplica a pena base. E aí, como eu falei para vocês, ele olha as circunstâncias judiciais lá do artigo 69. Na segunda fase, ele vai colocar as agravantes e as atenuantes, de acordo com os artigos que a gente acabou de ler. E na terceira fase, as causas de aumento ou diminuição de pena. Né? Lembra que eu falei para vocês lá, no caso da tentativa, se estava iniciando os atos executórios, a pena vai ser menor. Se ele já estava quase finalizando os atos executórios, a pena vai ser maior. Então, aumento e diminuição de pena. Ok? Para finalizar aqui o nosso bloco, quero trazer para vocês aqui sobre o regime de cumprimento de pena, de acordo com o Código Penal Militar. No processo penal comum, ó, as penas podem ser cumpridas no regime semiaberto, aberto ou fechado. E existe a possibilidade de progressão de regime.
No processo penal militar, existe o próprio sistema de sanções penais. As penas são cumpridas apenas em regime fechado e não há previsão de progressão do regime do CPM. O STF, né, Superior Tribunal Federal, Supremo Tribunal Federal, já apresentou entendimentos concedendo o cumprimento de pena em regime diferente do fechado a condenados na justiça castrense, né, justiça militar, bem como para a progressão de regime. Olha para mim aqui. Se na sua questão sobre regime de cumprimento de pena no Código Penal Militar citar o STF, então é possível progressão de regime, regime semiaberto, beleza? Agora, se citar o Supremo Tribunal Militar, o Superior Tribunal Militar, aí é lícito, é totalmente lícito cumprir a pena toda em regime fechado. Então só liga o plus aí para na sua prova, na hora que você for resolver as questões de prova, você ficar ligado se cair uma questão a respeito dessa aqui. Tranquilo? Vai lá de novo, toma aquele cafezinho, lava o seu rosto, faz um lanche reforçado e já retorna para a gente continuar o nosso estudo, ok?